Olá, nós temos uma aulinha um pouquinho diferente hoje. Hoje a gente vai ter uma aula sobre ética e cidadania organizacional. Ou ética, sim, que a gente já fica mais íntimo, tá? E nós vamos, para começar, né, já que é a primeira aula, introduzir vocês nos conceitos desta matéria. É uma matéria dentro da filosofia, tá? Mas que também engloba outras vertentes. Então a gente estuda dentro de ética esses conceitos para depois desaguar em sustentabilidade, responsabilidade social, leis e códigos, tá? E com o tempo vocês vão aprendendo. Vale para vocês aprimorarem a filosofia, ou se vocês estão fazendo algum curso profissionalizante, olha aí, também vai ajudar vocês, tá bom? A gente vai começar falando hoje sobre o primeiro conceito dessa matéria, que é moral. Então vamos lá. E eu já começo com uma perguntinha para vocês. Na nossa existência ética, né, falando da nossa existência ética, de onde vêm os valores? Os valores que a gente aprende, os valores que a gente passa de geração em geração, o que é certo e errado, justo e injusto, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Aonde que a gente busca esses valores? Qual é a nossa referência? Sabe? Já respondeu? Quer pensar? Dá uma pausadinha no vídeo e pensa, mas eu já vou te responder aqui, tá? Vem da sociedade. Sociedade que a gente vive é que nos dá base para os valores que a gente segue e perpetua, tá? Da onde resultam essa existência ética e esses valores? Das relações que a gente vai manter com os outros seres dessa sociedade, tanto com os seres humanos, tá, entre nós, quanto com o mundo que a gente vive, com a natureza, com as instituições, tá, a disposição dessa sociedade. Em partes eles são herdados culturalmente, e aí nessa primeira compreensão da realidade se funda o solo dos valores da comunidade a qual pertencemos. Vejam bem, gente, da comunidade que a gente pertence. Se nós formos para uma outra comunidade, os valores serão diferentes, a gente já vai ver isso aqui, tá? Como que a gente vai seguir esses valores? Através de sanções ou aprovações, tanto na nossa conduta na sociedade, como na nossa conduta estritamente profissional, tá? Elas vão ser reguladas pelos valores que a gente interiorizou, que a gente já tem dentro de nós já aprendemos, tá? E já repassamos, estamos repassando às próximas gerações. Quais são as normas, tanto na sociedade quanto no nosso campo profissional, que vão regular a nossa conduta, que vão nos orientar? É justamente sobre isso que nós vamos falar neste curso aqui, tá? Então vamos começar falando da moral, como eu anunciei. Moral vem de morales, do latim, quer dizer costume. Vou fazer uma parte aqui, vocês prestem bem atenção nessa definição, porque quando a gente estudar ética, o pessoal adora confundir ética com moral, né? A gente vai estudar moral, vai estudar ética, e depois entender como diferenciá-las e quando elas tem uma intersecção, tá? Então, tanto moral quanto ética, elas vêm de troncos linguísticos que o significado é muito parecido, o significado de hábito, costume, né? Eu faço assim porque me acostumei a fazer assim, então tem muito a ver com o que a gente está aprendendo aqui sobre moral, a palavra costume. A moral é um conjunto de normas que uma sociedade elabora para organizar-se e regular o comportamento dos seus indivíduos. A partir dos costumes, a sociedade vai normatizando seus participantes. Esse é o caráter social da moral. Por que eu dei esta ênfase? Porque a gente vai aprender hoje o caráter social, o caráter pessoal e quando os dois agem juntos, tá? E vocês já vão entender por que tem isso. Eu preciso de uma moral que vem da sociedade, mas como é que elas funcionam em mim? É moral pessoal e quando eu preciso das duas, elas também vão se fundir, tá bom? Vamos para o próximo. Caráter social da moral. Sobrevivência da sociedade requer uma ação coletiva. Então, antes nômades, agora sedentários, precisei me organizar, precisei criar normas, tá? Você corre, eu atiro a flecha. Vou explicar. Quando a gente era nômade, cada um vivia num lugar diferente, ia mudando e tal, a gente ia tocando barco, né? Quando a gente se sedentarizou e foi formando as primeiras sociedades, precisavam haver normas para que aquelas pessoas não morressem de fome, para que aquelas pessoas conseguissem sobreviver às intempéries da natureza, para que elas pudessem conviver mesmo.
tá? Se proteger. E aí a moral vai existir como um conjunto de normas que vão se estabelecendo. Eu coloquei uma coisa que parece muito boba, mas daí mesmo para a sobrevivência ela surge. Então vamos pensar assim. Eu sou muito. Tenho uma pontaria muito boa. Mentira, é só um exemplo, eu sou péssima. Mas eu tenho uma pontaria muito boa e toda vez que eu jogo uma flecha na caçada, eu acerto a minha presa, tá? Fulano, que é da minha aldeia ali, não tem uma pontaria boa, mas ele corre pra caramba. Então nós vamos fazer uma norma aqui, tá? Um acordo entre nós. Fulano, toda vez que a gente for caçar, você vai atrair a presa, vai correr e eu atiro a flecha. E isso vai ficar constituído. As próximas gerações que virão, elas ou vão se mirar em mim e aprender a ter pontaria, ou nele e aprender a correr. Né? Elas já vão saber o que está estabelecido. Ou eu vou fazer uma coisa ou outra, não sou bom nas duas, eu vou ficar na agricultura. Porque aquilo já foi normatizado, tá bom? Então surgem assim as primeiras normas sociais, a moral. Também é importante que se diga que a moral social, ela existe antes de nós e fora de nós, tá? Cabe a nós nos adequarmos. A gente já nasce numa sociedade organizada e com normas estabelecidas. E aí a gente se conscientiza e vai se adequando. A criança, por exemplo, que não sabe quais são as normas, ainda não se adequou, ela vai perguntando para ir se adequando, tá? Outra característica da moral é que ela é local, cada sociedade tem a sua própria moral, como eu até já citei aqui. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, porque a gente tem o costume de falar, aquelas mulheres todas lá de fora usam burca. Vejam, há vários tipos de vestimenta. Então a gente tem niqab, burca, chador, hijab. Para nós é tudo a mesma coisa porque a gente não segue essa tradição, tá? Mas é até etnocêntrico a gente achar como tudo igual. Tá? São crenças diferentes e posturas morais diferentes. É diferente quando eu chego numa sociedade em que eu não sei, ainda não tive tempo de me adaptar, me adequar, eu preciso perguntar como eu devo me vestir ou olhar, porque eu posso estar agredindo gratuitamente, sem intenção, né, aquela localidade, tá bom? Da mesma forma que ela tem um caráter moral e que ela muda de acordo com a localidade, ela também muda de acordo com o tempo. Eu trouxe 2 exemplos aí da temporalidade da moral. Um exemplo é que, por exemplo, é ótimo, né? Antigamente nós tínhamos que casar virgens, né? A virgindade ela estava até atribuída lá numa das constituições. Eu acredito que até na nossa, não vigora, mas na nossa Constituição ainda conste que a mulher, quando o marido descobria que ela não era virgem, ele podia devolver lá a família, a mercadoriazinha, né? Com o passar do tempo, a liberdade sexual da mulher, agregada à liberdade de poder trabalhar fora, liberdade financeira, de escolhas de ser ou não ser mãe, de ser mãe solteira por escolha, não por acidente, vamos colocar assim, isso foi perdendo o poder. Então hoje você não vai encontrar muita gente que aponte a pessoa que tá casando de branco, não é virgem, não é mais virgem, não pode casar. Então isso foi pela moral, foi passando, né? Com o tempo foi caindo em desuso moral, vamos colocar assim. E uma outra coisa, deixa eu sair daqui senão vocês não veem, que foi muito presente na minha geração, que é o estímulo ao fumo, né? Então aí tem uma citação de uma propaganda, né, da marca de cigarro Marlboro, venha para onde está o sabor, venha para o mundo de Marlboro. Então na década de 60, 70, 80, eu acho que 90 já começa a decair, havia uma apelação do cigarro ser uma coisa que dava status, você era descolado se você fumava, então tinha essa marca que para o homem dava ar de virilidade. Tinha uma outra marca que dava um ar de liberdade, né? As mulheres consumiam mais dessa outra marca. Tinha uma outra marca que era mais ligada ao rock, à rebeldia, enfim. Eles associavam o cigarro a determinado tipo de comportamento para que as pessoas consumissem. Com a evolução da ciência, vamos dizer assim, né? Da consciência muito mais do que da ciência, atestado que é algo que dá danos profundos à saúde, um gasto público muito grande, né, governamental com saúde, foi se tirando, proibindo a circulação dessas propagandas ou das pessoas fumarem em novelas e filmes, inclusive os
as corridas de automóveis eram muito patrocinadas por cigarro, né? Com o tempo isso foi caindo, porque não podia aparecer em muitos países, era coberto o patrocínio. Bom, enfim, essa demanda mudou também socialmente porque a saúde foi vista como prioridade nesse assunto, tá? Agora vamos para o caráter pessoal da moral e a gente entende como pessoal algo que passa pelo nosso crivo pessoal, né, pela nossa consciência. Então a gente só aceita um ato sendo moral se houver uma aceitação pessoal dessa norma, porque não há nada que me obrigue a aceitar uma norma social. A única coisa que faz com que eu aceite é porque eu quero me sentir pertencendo àquela sociedade. E isso é justamente o caráter pessoal da moral, tá? Aí eu trouxe para vocês um exemplo aqui de um escocês, vou explicar. Muito bem, se a gente for na Escócia, a gente vai ver vários homens andando de saia. É normal, é tradicional, é da moral deles. Aqui no Brasil, não. E o que impede um homem de ir de saia para algum lugar? Ele querer ou não. Se ele for, moralmente vai ser estranho, porque as pessoas não estão acostumadas, tá? E aí talvez ele não use porque ele quer uma aceitação dessa sociedade sem que olhem ele com estranheza. Esse é o único fator. Então, esse é o caráter pessoal. Eu vou fazer determinada coisa, eu não vou ser preso por causa disso, eu não vou pagar uma multa por causa disso. Mas por que eu não quero fazer? As pessoas vão me olhar estranho, né? Não é uma coisa moralmente aceita ainda, ou moralmente aceita em grande escala, na minha turma, tá? E esse medo do isolamento me faz não fazer, não agir daquela forma, tá? Muito bem, a moral é um conjunto de normas e não um conjunto de leis, como eu disse aqui. Eu não cumpro uma norma social, eu não vou preso, eu simplesmente me sinto excluído. Se for numa empresa, eu posso ser demitido ou sofrer penalidades, não alçar algum cargo, não ter um aumento salarial, sofrer uma advertência. É o sujeito que determina a aceitação ou não das normas sociais, tá? Ainda no caráter pessoal da moral, a gente tem as morais constituídas e constituinte. A constituída é aquela que a gente nasceu e foi dito para nós, olha, isso aqui é a moral que nós temos, você deve seguir isso aqui, tá? A constituinte é quando a gente pega essa moral que nos foi dita e faz umas transformaçõezinhas, transforma o que é certo em errado, o que é errado em certo, né? Então é o que a gente costuma chamar aqui no nosso país de jeitinho brasileiro. Tá? Então, quando a gente dá um jeitinho, mas todo mundo faz. Poxa, não é tão grave assim. Não, mas eu compro uma coisa pirata, eu baixo uma coisa pirata, mas assim, é uma vez ou outra, não é um ato de corrupção, né? A gente coloca aquilo que nos é conveniente num patamar pequenininho e aquilo que a gente quer julgar nos outros num patamar enorme. Trouxe para vocês uma tabelinha para a gente dar uma olhada de como funcionam as coisas por aqui. Então, nessa tabelinha aí para vocês analisarem junto comigo, a gente tem assim, 3% das pessoas entrevistadas se consideram pessoas corruptas. A gente não sabe quantos atos de corrupção elas cometeram, mas elas se consideram corruptas. Pode ter sido um, pode ter sido vários. Já 70% afirmam que cometeram um ato de corrupção. Então, veja só, a gente tem, num universo de 100 pessoas, 3 que falam, não, sou corrupta mesmo. O que você fez? A gente não tem aqui esse dado, né? Mas vamos supor. Eu já fiz gatunete. Foi uma vez só, mas sou corrupta, eu fiz. E a gente tem casos, 70% dessas pessoas vão dizer assim, não, eu já compro, já falsifico, já. Mas você é corrupta? Não, longe de mim. Então é difícil as pessoas admitirem que pequenos atos de corrupção a tornam corruptas, tá? Quando é para falar dos outros, parece que tem um pouquinho mais de facilidade. Então a gente tem aí 22% das pessoas dizem conhecer alguém que é corrupto e 80% conhecer alguém que fez corrupção. Mas eu acho legal esses dados aqui de baixo, porque aqui a pessoa aponta se ela já fez ou se conhece alguém que fez. Eu vou me abster aqui, né, de ver quem conhece quem fez. Eu quero só as pessoas que já fizeram, tá? Então segue aí as barrinhas vermelhas pra gente entender. A maioria admite, sim, o maior número que a gente tem são de pessoas que admitem ter comprado um produto pirata. Quando a gente fala de carteirinha de estudante falsificada, de uso de TV a cabo e de imposto de renda, o número cai bastante.
ou pagar um agente de fiscalização, né? A carteirinha, agente de fiscalização, uso de TV a cabo e imposto, poucas pessoas admitem ter feito. Imposto, então, 1% só. Por que isso acontece? Veja bem, porque esses atos, além de serem imorais, eles são criminosos. Então você pode pagar, por exemplo, burlando o imposto de renda, você pode ser preso ou você pode pagar uma multa homérica, tá? A mesma coisa para falsidade ideológica, se você falsifica um documento, para corrupção ativa, se você suborna algum oficial público, e para TVA gato também pode ser preso. Então poucas pessoas confessam que já fizeram uma coisa. Pode ser que realmente o Brasil seja um país maravilhoso e ninguém faça isso, mas poucas pessoas confessam porque também são intimidadas pela sanção legal, não só pela sanção moral. E aí quando a gente tem casos, vamos voltar para o slide, do compra de produto pirata, a pena é mais difícil, né? Tem que ser no ato da compra, dependendo do que você está adquirindo. Então as pessoas têm mais facilidade de confessar. O que me causa estranheza é as pessoas confessarem, até que não é um número tão pequeno, perto dos outros que a gente tem, de que já recebeu troco e não devolveu a diferença. Eu acho que aí a gente tem um caráter muito mais de o brasileiro ser um povo solidário, ser um povo do bem, não faria isso, né? Também cultural agregado, tá? Então fica aí para vocês viram esse mapa genial das nossas brasileiridades. Muito bem, vão existir situações, limite, em que cada pessoa irá viver uma particularidade que vai necessitar recorrer à moral social para orientar quanto é o que é certo ou o que é errado. O que eu quero dizer com isso? Eu ainda estou no caráter pessoal da moral, tá? A minha moral pessoal, eu já tenho dentro de mim uma série de coisas que eu aprendi da moral social, só que às vezes eu vou ficar pensando, meu Deus, se eu fizer determinada coisa, será que vão me apontar? Eu preciso procurar na sociedade essa resposta. Quando eu não acho, quando assim eu tenho um dilema ético, qualquer coisa que eu fizer, um lado vai me apontar, o outro lado vai me apontar, não tem como satisfazer os dois, aí eu vou agir só pela minha ética. Só pelo que tem dentro de mim, pelo que eu acho que é certo. Agora, muitas vezes eu vou ficar pensando o que eu acho que é certo e vou recorrer à moral social. E aí é que as duas vão se integrar, a moral social e a moral pessoal, tá? Vamos continuar. Então aí, moral social e pessoal. Existe um caráter social na moral e a subjetividade. Então, aquilo que os outros acham que eu devo fazer e aquilo que eu acho que eu devo fazer. Por isso, moral e ética aí. E também existem os julgamentos morais. Importante que se diga que na moral a gente não julga pessoas. Nós julgamos atitudes, tá? Quando nós julgamos pessoas, a gente está agindo com legalismo ou com moralismo. Vamos aqui ao primeiro exemplo, que é legalismo. O meu comportamento é certo porque é o melhor, porque eu sou maravilhoso. Então, se você está agindo errado, não é a sua atitude só que é errado, você não presta, você é um lixo e tá. Eu trouxe dois exemplos aqui. O primeiro exemplo é o Heidegger. Heidegger é um filósofo muito importante, desenvolveu teorias que nos permeiam até hoje e que ajudaram a alavancar a filosofia contemporânea. Só que Heidegger era nazista, um nazista ferrenho, que inclusive vai delatar a sua amante para os nazistas, a judia Hannah Arendt. E vou ficar com ódio mortal, nunca mais vou ler nada desse filósofo. Veja bem, eu como estudante de filosofia, né, formada e ainda estudiosa, vamos colocar assim, de filosofia, se deixar de ler Heidegger vai ficar um vácuo, um vazio enorme nas teorias para mim. Então, a atitude dele é extremamente execrável, mas toda a obra dele é magnífica. Isso acontece hoje em dia com artistas que a gente gosta e que tomam determinadas posturas políticas e a gente não consegue separar. Muitas vezes, por convivermos com eles, né, Heidegger ficou lá para trás, mas aquele cantor, aquele grupo que eu gosto, convivendo com ele, eu vou vendo várias atitudes que vão chegando no limite e eu penso, não sei nem como é que ele conseguiu compor isso dessa forma brilhante. É mais difícil quando a gente convive. Mas determinadas atitudes a gente precisa deixar, julgar as atitudes e não perder o brilho ou o talento que aquela pessoa pode nos demonstrar, tá?
Deixa eu dar o outro exemplo aqui para vocês. O outro exemplo que eu tenho é o ad hominem. Argumento ad hominem, o argumento da pessoa e não do assunto que estamos tratando, é uma das espécies de falácias, tá? A gente fala muito de, ouve muito falar de falácias, uma das falácias é o argumento ad hominem. Então, por exemplo, eu estou aqui defendendo que deve se pintar determinada parede de determinada instituição de azul, porque eu acho que é bonito e tal, tal. Alguém vem falar, não, tem que ser vermelho, porque tem que ser uma coisa mais marcante, que chame a atenção. E aí eu falo, gente, azul, né, um lugar de estudo, vai dar uma calma, não, vermelho para ficar focado. E aí quando a pessoa que tem vermelho lá, quer o vermelho, não tem mais o que argumentar, ela fala, ah, você quer vermelho porque você é uma pessoa angustiada, você quer azul, aliás, né, porque você é uma pessoa angustiada, quer serenidade, serenidade que você não tem na sua casa, porque seu marido te trai e tal. Ela parte completamente do campo das ideias para o campo do pessoal, né? Da vida pessoal da outra pessoa, porque sabe que vai deixar aquela pessoa sem ação e ela vai parar aquela discussão. Muitas vezes não, né? Se a gente olhar pelas redes sociais, aí vira só argumento ad hominem e você tá julgando a pessoa e não tá julgando a ideia, tá? Vamos prosseguir. Agora pro moralismo. O moralismo, ele vai ser uma espécie de etnocentrismo da moral, né? O etnocentrismo a gente usa na cultura, julgar a cultura do outro pela nossa, que é julgar a moral do outro pela nossa. Então tem uma imagem aí para vocês verem, que de um lado o rapaz fala que são 4 pauzinhos e o outro fala não são 3. E se vocês olharem pelos dois ângulos, vocês vão ver que sim, é uma questão de ponto de vista, ninguém tá errado nessa situação, né? Mas não cabe, é muito trabalho para eu ir lá do lado do outro para ver o que ele tá vendo. Eu prefiro ficar aqui falando que é o meu e acabou, tá? Então, essa incapacidade de ver pelos olhos do outro. Vamos continuar. Então, a moral, ela vai apresentar o mesmo problema que a gente tem na cultura quando a gente pensa como não ser etnocêntrico, como não ser moralista, né? Como que eu posso entender culturas diferentes e morais diferentes da minha? Quem que vai balizar esse relacionamento com as sociedades diferentes? Primeiro que as condições mínimas para você exercer a moralidade é respeitar os direitos humanos, assim como é a cultura, né? E o que vai balizar esse respeito, esse relacionamento? Quer pensar um pouquinho? Pode dar pausa aí, mas eu já vou apresentar. Esta palavrinha aqui, chamada alteridade, tá? A alteridade, se colocar no lugar do outro, tentar entendê-lo, vestir seus calçados, olhar pelos seus pés, tá? E eu vou explicar um pouquinho para vocês a diferença de alter e alien, tá? A alteridade, ela é fundamental para a vida profissional. Em uma empresa trabalham pessoas de todos os credos, culturas e costumes, e é preciso que eu me ponha no lugar dos outros. Então veja aí, a gente tem uma pessoa formada por várias pessoas, tá? Vou explicar este conceito para vocês. Então a gente tem na linguagem duas raízes, né? Uma é latina, outra é grega, eu não me lembro qual é qual, agora me perdoem. Eu acho que a alter é grega, se eu não me engano. Mas nós temos aí duas raízes que vão falar, que vão significar o outro, tá? O alter é o outro que eu quero comigo, né? Que eu preciso. Então, para eu formar o meu id, o meu eu, id é eu, né? Identidade. Eu preciso do alter. Eu preciso olhar um homem para entender que o meu id é mulher. Eu preciso olhar um negro para entender que eu sou branca. Quais os privilégios que eu tive por ser branca, eu só vou entender quando eu ver quais os que ele não teve por não ser branco. Eu preciso olhar para um jovem para entender como eu era naquela época, o que eu vivi me trouxe até aqui e me faz agir diferente dele. Eu preciso olhar para alguém que não tem a mesma orientação sexual e entender, tentar entender como ela sofre nessa sociedade em que a normatização é diferente daquilo que ela sente, tá? Que eu não sofro. E por que eu não sou assim? Porque eu tenho certeza que eu sou hétero. Que eu olho para ela e vejo que eu não tenho os mesmos sentimentos em relação a pessoas do mesmo sexo. Eu só consigo me ver de determinada forma se eu conseguir enxergar o outro. Porque se eu afastar, falar, não, esta pessoa tem uma orientação sexual diferente da minha, uma cor e uma etnia diferente da minha, uma posição social diferente da minha, meu eu, ele vai ficando oco.
ele não vai se formando conforme, ele se forma através da minha imaginação, mas eu não consigo ter experiências para ter certeza das minhas posições. Até as posições políticas. Eu não vou ler mais, eu vou ficar dentro da minha bolha. Eu nunca vou saber se eu estou exatamente certa, porque eu preciso conhecer a opinião dos outros. Falta muita alteridade na nossa sociedade. E a gente usa alienação no lugar. Então o alien também é o outro. Só que é o outro que eu estranho. Por isso que eu chamo de alien, alienígena, né? Alienação. O outro que eu estranho, que eu tenho medo, que eu não quero ver. Então a gente está transformando o alter em alien diariamente. E se houver alteridade, fica muito mais fácil da gente buscar uma convivência harmônica dentro da nossa sociedade. Tá bom? Mais um conceito aqui para vocês, o conceito de consciência moral, tá? É a faculdade de observar a sua própria conduta e formular juízo sobre os atos que você cometeu no passado, presente e que pode cometer no futuro. Quando que ela age? Antes de você fazer alguma coisa, ela aconselha ou ela proíbe. E depois que você faz, ela recompensa ou condena. A consciência moral, ela é o grilo falante. Tá aqui ele. Do Pinóquio, tá? Ela tá sempre nos informando como agir, mas podemos nos negar a escutar. Então você escuta aquela pessoa falando assim: ah, eu agi sem pensar, me perdoa. Não é bem assim, né? Porque a gente não age sem pensar, a gente não anda sem pensar, a gente não dorme sem pensar, a gente pensa o tempo inteiro. Você não quis pensar naquilo, tá? Então a consciência moral é aquilo que mora dentro da sua cabecinha lá, o anjinho diabinho, ou o próprio grilo falante do Pinóquio vai ficar ali no seu ombro, aí você vai falar, acho que eu vou lá fazer tal coisa. Ele vai falar, não vai, você já foi, já deu errado. Aí você vai, faz, dá errado e ele faz o quê? Eu avisei! Ou então, quando você não sabe se você vai fazer tal coisa, ele fala, pô, vai, cara, vai dar certo, você é bom nisso, aposta nisso. E aí você vai, dá tudo certo, ele fala, dá aquele tapinha nas costas e fala, viu, eu falei pra você ir? Essa é a nossa consciência que convive com a gente o tempo inteiro. Eu costumo dizer que tem várias vozes. Sabe quem viu Divertidamente? Eu já achava que meu cérebro era assim antes de ver o filme. Tem várias consciências ali, cada uma para uma atitude que eu vá tomar. E elas às vezes se digladiam lá dentro do cérebro. A consciência moral é a base sobre a qual, sem sermos obrigados por outras pessoas, decidimos o que a gente quer fazer. A gente justifica para nós mesmos as razões do que a gente decidiu. E às vezes a gente também fala para os outros, ó, eu decidi por causa disso, disso, disso. E eu assumo as consequências, tá? Nós temos, como seres humanos, liberdade de escolha. E toda liberdade de escolha, ela requer responsabilidade. E aí tem uma frase do Sartre, estamos condenados à liberdade. Estamos condenados a escolher, gente. E nesse mundo louco, né? Na minha época que existia um café ou café com leite, era fácil escolher. Nesta época de Starbucks, que tem 680 mil tipos de café, que você toma um olhando para os outros 679 mil e, poxa, eu deveria ter escolhido um daqueles. É muito difícil. A liberdade, às vezes, ela é um peso para nós. E toda liberdade requer responsabilidade. Uma resposta àquela habilidade que você escolheu. Vamos entender um pouquinho sobre senso moral. O senso moral, por sua vez, é a maneira como a gente avalia a nossa situação ou a dos nossos semelhantes, segundo ideias de justiça, injustiça, certo, errado, bom, ruim, bem ou mal. Então não é mais uma consciência, algo seu, é um senso, né? Aquela sociedade diz que o que é justo é isso, o que é injusto é aquilo. E a gente toma aquilo como um senso para balizar tudo que a gente vê de atitudes no nosso caminho. Agora tá aí para vocês entenderem o que é moral, imoral e amoral. Presta bem atenção, tá, gente? Moral a gente já viu que é um conjunto de costumes ou normas de uma sociedade. Amoral é o sujeito que não consegue seguir, se adequar, escolher. Eu já explico um pouquinho melhor. E moral, quem age contra aquelas normas. Então vamos lá. Eu sou moral quando eu ajo de acordo com as normas daquela sociedade. Imoral quando eu não ajo de acordo com as normas daquela sociedade. Imoral seria não moral. E amoral é sem moral. Então a criança, muitas vezes, ela é amoral, porque ela não consegue se adequar, mas ela não entende o que está acontecendo. Quem tem alguma debilidade
psíquica que não consegue seguir aquilo. Não entra na cabeça dele aquilo. E quem está vivendo numa sociedade que não é a sua. Como eu citei o exemplo, vou andar de biquíni em Dubai, por exemplo. Será que eu vou estar agredindo alguém? As pessoas vão me olhar estranho, mas não é culpa minha, eu não sabia que não podia e assim por diante. Tá bom? Vamos continuar. Agora eu trouxe aqui para vocês a moral heterônoma, né? E a moral autônoma, tá? O que nos estimula ou nos coíbe a realizar uma ação? E eu vou deixar aí para vocês essa reflexão. A moral heterônoma, como o nome já diz, hétero, outro, diferente. E nomos, lei. É uma lei que vem diferente de mim. Não sou eu que estou dando essa norma para mim, é outra pessoa. Então a gente cumpre a norma na presença de outro. Um exemplo clássico disso aqui seriam os radares, tá? Eu não estou andando devagar na pista porque eu quero, porque eu acho que é certo, porque eu não quero correr risco. Eu estou andando porque eu vou tomar multa. Então passo o radar, eu volto a meter o pé no acelerador, tá bom? E a moral autônoma, o contrário de hétero, auto é próprio, tá? A nossa consciência é o parâmetro da nossa moral. Eu não preciso que o outro fale alguma coisa, mesmo quando ninguém está vendo, eu vou cumprir. A minha consciência tem para mim mais peso do que a opinião de toda a humanidade, todo mundo. É uma frase de Cícero, um filósofo estoico. Muito bem, aqui estão os principais pontos da moral dentro dessa nossa disciplina de ética. Eu volto com vocês para uma aula de ética sobre ética, tá bom? Depois a gente fazer a equiparação dos conceitos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curtem, compartilhem. Por favor, se inscrevam para receber mais aulas. Um abraço e até a próxima.